Recentemente eu fiz um vídeo sobre algo que eu já tinha dito anteriormente, é a questão da superpopulação estar por trás da causa da pobreza e não o capitalismo. Nós, quando somos estudantes, nós vemos com desprezo aquela teoria de Malthus, a ideia de que a população cresce geometricamente, enquanto que os alimentos crescem numa proporção aritmética, ou seja, você sempre vai ter uma população muito maior, com um crescimento muito maior do que o crescimento da produção de alimentos. E nós aprendemos a rir de Malthus. Eu acho até porque ele não apresentou nenhum dado real, né? Ele supôs da cabeça dele isso. Por outro lado, é preciso ver que, e nós sabemos disso, o planeta não tem recursos infinitos. E se tem falado muito sobre o quanto o crescimento da população mundial, sem fim, né, sem limite, vai levar à inviabilidade, né, do planeta e suas relações, como a gente espera, ecológicas, saudáveis, possam ser mantidas, uma vez que é mais. Você vai demandar mais, por exemplo, produções agrícolas, às vezes até pecuária para quem se alimenta de animais, né? E isso impacta no meio ambiente. As pessoas não se dão conta disso. Além dos dejetos, né, que são jogados na natureza. E o planeta, com essa pandemia, ainda conseguiu descansar um pouco, porque houve uma redução da produção industrial. Mas tudo leva a crer que, uma vez que a pandemia do Covid-19 for ultrapassada, né, e, portanto, vacinas forem desenvolvidas, a produção industrial vai voltar a ser tão poluidora quanto era antes. Então a gente, sim, por um lado, nós somos desde estudantes levados a pensar que Malthus está absurdamente errado. Por outro lado, eu mudei a forma de pensar na medida que eu deixei de ver o capitalismo como causador da pobreza. O capitalismo se beneficia da pobreza, mas ele não causa a pobreza. Acredito que a causa da pobreza seja, antes de tudo, quando uma família põe muito mais filhos no mundo ou uma população cresce muito maior do que a capacidade econômica tem de absorver essas pessoas no mercado de trabalho. Pode parecer um pouco estranho, mas para quem está assistindo, uma vez que muitas pessoas tomam como evidente que o capitalismo é o grande problema, como se a solução fosse o socialismo, né? Que tem uma dificuldade muito grande de produzir novas tecnologias, a não ser as militares, e o socialismo acaba se desenvolvendo muito em regimes autoritários, o que, portanto, nos leva a perder a liberdade, ou a pouca liberdade que a gente pode ter num sistema liberal, político liberal e econômico capitalista. Mas o que me fez trazer esse vídeo hoje, ainda sobre o tema superpopulação, é observar que, por exemplo, um dos grandes problemas da superpopulação foi justamente em cidades com 10, 20 milhões de habitantes, você ter aí a condição ideal para a propagação de pandemias, como foi o caso do coronavírus, do novo coronavírus aqui em 2020, né? Então você tem cidades onde as pessoas vivem apertadíssimas e onde rapidamente um vírus pode se disseminar. Isso não é normal. No tempo da Grécia Antiga, se vale a pena comparar,
E uma questão que se faz é, por exemplo, as cidades gregas, as polis gregas, no tempo de Aristóteles, tinham no máximo 6.000 habitantes. E a dúvida que eu tenho de trazer esse exemplo é que hoje 6.000 habitantes é um bairro pequeno, um médio em Porto Alegre. Parece que esse tempo não volta mais, mas de qualquer maneira, eu acho que os povos deveriam se preocupar em limitar o tamanho das cidades, porque não estão dando conta. Primeiro porque uma cidade com 10, 15 milhões de habitantes, ela é inviável. O transporte está sempre congestionado e ainda mais nesses tempos de pandemia, você tem o risco de facilmente um vírus se disseminar em 10 milhões. E são cidades que também são fontes de comércio, né, internacional, e basta que uns poucos habitantes desses 10, 15 milhões entrem num voo para espalhar esse vírus da Ásia para a Europa, da Europa para as Américas. Então eu acho que esse é outro motivo para a gente se preocupar, é que a superpopulação é um problema para esse planeta. Você pode pensar que, mas o problema é o capitalismo. Se você tivesse um sistema mais justo, você teria melhor distribuição de renda para as famílias. Ok, mas elas continuariam a viver em cidades superpopulosas e cidades que não dão condições de uma vida digna, saudável. Hoje, com a internet, você pode descentralizar cidades e, ao mesmo tempo, conectar rapidamente as pessoas. E mesmo até com transporte como o metrô, se precisarem chegar a centros médicos, que normalmente se concentram nessas grandes cidades, eu acho que está na hora de limitar, que os países ou as Nações Unidas limitem o tamanho das cidades. Não faz sentido pensar em cidades que vão crescer indefinidamente. Isso representa um risco à saúde humana. Seria interessante, eu acho que bastaria uma mudança, muda a capital administrativa e política, isso já faz com que as pessoas deixem de vir morar na capital, né? E eu acho que seria uma medida bem rápida, que faria com que outras cidades, é claro que no caso outras cidades acabariam sendo os centros nos quais as pessoas viriam a viver, né? Geralmente as capitais de um estado, de um país, elas acabam atraindo as pessoas que querem, que esperam, desejam realizar seus sonhos de uma vida melhor. Mas de maneira assim como eu acho que se deveria limitar, impedir que existissem seres humanos bilionários, acho que deveríamos proibir cidades que beirem 10 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes já talvez poderia ser um bom limite, né?